E aí, pessoal, tudo bom? É, galera, vamos para mais uma aula aqui, né? É, a gente tem falado sobre um acontecimento, né, que se deu ali por volta do século XVI, né? Não um acontecimento, mas vários acontecimentos que deram origem ao que a gente chama de filosofia moderna e também, né, esse movimento tem a ver com o desenvolvimento, né, da concepção que a gente tem da ciência até hoje, que a gente chama de ciência moderna. Então, hoje a ciência tem características, né, que foram sendo formadas, né, lá no século XVI, né, com esse movimento. Então, pensando em filosofia, né, nas fases da filosofia, né, a gente tem filosofia antiga, depois, né, tem a filosofia medieval e em seguida tem a filosofia moderna, né, e depois a contemporânea, né. Se a gente quiser separar o pensamento filosófico em etapas, né, é, a filosofia antiga, a gente tem lá os filósofos antigos, pré-socráticos, Platão, Aristóteles, né? A filosofia medieval é muito marcada pela leitura que padres e membros da igreja faziam da filosofia antiga. Então, a filosofia medieval, né, é uma filosofia sobretudo cristã, né? Então, os pensadores, né, quem detinha o conhecimento era a igreja, né, e muitos dos filósofos eram membros da igreja. Então a gente tem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, Santo Anselmo, todos eles filósofos, né, que usavam, né, dos seus conhecimentos filosóficos da filosofia antiga para tentar formular teorias a respeito da existência de Deus, né? Então eles refletiam bastante sobre a fé. A filosofia medieval tinha muito a ver com o cristianismo. Na modernidade, há uma mudança, né? Então acontece algo novo na filosofia e que por isso que a gente fala que começa uma nova etapa, né? Eu já vinha comentando com vocês que o que acontece, né? Na modernidade, o pensamento filosófico ele começa a se voltar mais para o homem e para a racionalidade humana, né? E também começa a defender a autonomia do homem, né? E a gente já percebe uma clara ruptura com o período medieval, né? Onde o homem, né, estava diretamente submetido à autoridade, né, da igreja, né? E no período medieval se valorizava muito a autoridade. Então as pessoas tinham que se curvar a certos nomes, né, a certas autoridades, coisa que a modernidade começa a quebrar, né? Por volta ali do século XVI, vários pensadores, cientistas e filósofos começam a criticar isso e defender a autonomia do homem, né? Que o homem ele deve ser livre e autônomo, e eles entendem que essa autonomia ela deve ser alcançada a partir da razão humana, da racionalidade humana. Então, a racionalidade humana, segundo esses pensadores modernos, né, em sua grande maioria, essa é uma característica forte da modernidade, entendem que, fazendo uso da sua razão, o homem conquista liberdade e autonomia. Beleza? Isso é bem tranquilo de pegar, tá? Mas, galera, o nosso assunto é conhecimento, não é isso? Né? Então, assim, houve uma mudança, né, com a filosofia moderna de enfoque. Né? Então, os filósofos modernos começaram a enfocar em algo que fez com que a filosofia mudasse um pouco, tá bom? Então, vamos pegar assim. Se a gente for pensar em conhecimento, né? Quando a gente fala em conhecimento, sempre tem o objeto que é conhecido, não é isso? E tem o sujeito que conhece, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou estudando a história do Brasil, né? O meu objeto de estudo são tudo aquilo que eu posso ter, né, em mãos
que me remeta aos acontecimentos do passado do Brasil, né? Documentos, livros, né? Notícias do passado. Então, eu vou estudar o passado do Brasil, vou estudar a história do Brasil, meu objeto é esse. E o sujeito que conhece sou eu, né? Então, quando a gente fala em conhecimento, a gente está falando de dois polos. O objeto, né, que está sendo estudado, e o sujeito que conhece, né, que está estudando esse objeto. Então, a gente tem a diferença de objeto, sujeito, tá? A gente já falou um pouco sobre isso no começo do ano. Subjetividade, objetividade, né, diferença, né, entre um e outro. Então, tem o objeto e o sujeito, tá? A filosofia até então, né, quando refletia sobre o conhecimento, ela sempre focou mais no objeto, tá? Então, na antiguidade, por exemplo, Platão falava que o objeto de conhecimento é a ideia, né? Ou seja, o conceito, né? Uma noção abstrata, né? Que o filósofo tem que entender. Então, se o filósofo tentar entender o que é o amor, ele tem que entender a ideia do que é o amor, e existe apenas uma ideia de amor, e quem entende essa ideia entende o que é o amor, né? E essa ideia é única. Então, todo mundo que entendeu o que é o amor vai entender a mesma coisa, vai compreender essa ideia, né, que para Platão existe, é uma coisa definida e objetiva. Tá? Já o Aristóteles falava que o conhecimento, o, o Aristóteles já dizia que que não tem essa de ideia, né, que ideias podem variar, né, e que o conhecimento tem que ser algo mais ligado com as coisas mesmo, né? Então, digamos que o Aristóteles se aproximava mais do empirismo, né? De que o conhecimento ele tem que estar na observação das coisas que são materiais, né? O Platão não, ele falava que as coisas materiais nos enganam, né? As coisas materiais mudam o tempo todo, e que o filósofo tinha que estudar a ideia. Já Aristóteles relacionava o conhecimento mais com a questão do que ele chamava de substância mesmo, que é a coisa, né? Concretamente, tá? Mas assim, voltando para a modernidade, tá bom? Voltando para a modernidade, para a gente não se perder. Então, conhecimento, sujeito, objeto, na antiguidade se focava mais no objeto. O que acontece na modernidade? Né? Na antiguidade focava mais no objeto, né? Na antiguidade. E o que acontece na modernidade? Os filósofos percebem que ainda havia muito a se entender, né? Sobre o sujeito. Né? Então eles mudam o enfoque. Ao invés de tentar compreender os objetos, né, eles tentam entender o sujeito. Né? E assim, por conta de se voltar mais para o sujeito, alguns filósofos eles vão enfocar mais em tentar entender como a racionalidade humana funciona, e outros vão tentar enfocar mais em como os sentidos funcionam. Tá? Percebe? Né? Nós possuímos razão e os sentidos. Né? A razão e sentido tem a ver com conhecimento. Os filósofos perceberam que ainda existiam muitas dúvidas e muitas. Ainda precisava se estudar muito sobre o sujeito. Então, eles tentaram, os filósofos modernos tentaram entender como a racionalidade humana funciona e como os sentidos, nossos sentidos, né, tato, visão, olfato, como nossos sentidos funcionam. E entendendo melhor como a nossa razão funciona e nossos sentidos funcionam, eles poderem avançar na compreensão de como o conhecimento se dá. Tá? E esse enfoque diferente no sujeito vai dar origem a duas correntes filosóficas. Né? Uma vai ser do racionalismo, que acha que a faculdade, né, a capacidade humana mais importante quando a gente quiser entender o conhecimento é a nossa razão. Então, tentar entender como o nosso raciocínio funciona para poder entender a realidade de forma adequada, né, como nossa razão funciona. E outro vertente, que vai ser o empirismo, eles vão tentar entender como os nossos sentidos funcionam, porque os empiristas achavam que
a nossa faculdade, né, a nossa capacidade mais importante quando o assunto é conhecimento são os nossos sentidos, né, porque os empiristas achavam que todo o conhecimento deriva dos sentidos. Então, a gente conhece o mundo a partir do que a gente vê, a partir do que a gente ouve, a partir do que a gente sente. Tá bom, galera? Então, como introdução, a questão do empirismo e do racionalismo é essa a ideia que eu queria passar para vocês, tá bom, galera? Pessoal, se cuidem, tá? Continuem respeitando aí a quarentena. Espero que a gente volte em breve. Quero ver todo mundo bem, né? E vamos que vamos. Abração, galera.